Olá! Hoje vamos falar de um assunto que, olha, mexe com a vida de todo mundo. Quando o poder público comete um erro, de quem é a responsabilidade? Quem é que paga essa conta no final? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Quando uma ação do governo acaba causando um dano, quando alguém sai prejudicado, o que acontece? A resposta para isso diz muito sobre o quão protegidos nós estamos como cidadãos. Para a gente entender o peso disso, vamos olhar para um caso real. Um caso muito, muito triste. Uma vida foi perdida durante uma operação do Estado. Mas a perícia, veja só, não conseguiu apontar de onde veio o tiro fatal. E aí fica a dúvida, mesmo com essa incerteza toda, será que alguém pode ser responsabilizado? Então, para achar o responsável, o primeiro passo é: peraí, quem é o Estado afinal? Não é uma coisa só, um bloco único, é uma estrutura bem complexa, cheia de braços e pernas. Vamos dar uma olhada em como isso se organiza. Ok, vamos simplificar. Pensa assim, o poder público se divide em duas grandes áreas. A primeira é a administração direta. Pensa nela como se fosse o cérebro da operação. A União, os Estados, os municípios, são eles que tomam as decisões centrais. Mas claro, eles não fazem tudo sozinhos. E é aí que entra a administração indireta. E essa administração indireta são, digamos, os braços especializados que executam tarefas bem específicas. São nomes que a gente ouve todo dia, né? O INSS, que cuida das aposentadorias, ou o IBAMA, que protege o meio ambiente. São as famosas autarquias, fundações. Entidades que têm mais autonomia, mas que, no fim do dia, continuam sendo parte do Estado, agindo em nome dele. Agora, essas entidades todas não saem agindo de qualquer jeito, não é? Claro que não. Cada decisão, cada ordem, cada licença que eles dão é formalizada através de um instrumento jurídico específico. É assim que a vontade do Estado se transforma em uma ação real, com consequências na vida da gente. E esse instrumento tem nome, é o ato administrativo. E tem uma palavrinha-chave aqui que muda tudo: unilateral. Sabe o que isso quer dizer? Que o Estado não precisa pedir a nossa permissão. Ele impõe a vontade dele para poder governar, e esse ato tem força de lei, com efeitos imediatos. Mas calma, esse poder não é um cheque em branco, de jeito nenhum. Para um ato administrativo ser considerado válido, ele precisa passar por um checklist de 5 requisitos. A autoridade que fez o ato era correta? O objetivo era mesmo o interesse público? O procedimento legal foi seguido à risca? O motivo é justo e baseado na lei? O objeto é lícito? Se falhar em um desses pontos, o ato pode ser invalidado. Certo. Com essa estrutura toda mais clara na nossa cabeça, a gente pode voltar para o caso do pequeno João. Agora que a gente entende um pouco melhor como o Estado age, a gente pode tentar responder. O que acontece quando uma ação estatal, como uma operação policial, causa um dano tão terrível? E aqui, gente, tá o pulo do gato de toda essa história. A nossa Constituição estabelece o que o direito chama de responsabilidade objetiva. E o que isso quer dizer na prática, no bom português? Que a vítima não precisa provar que o policial, o médico ou o fiscal agiu com culpa ou com má intenção. Não precisa. Basta provar a ação do Estado, o dano que sofreu e que uma coisa levou à outra. Simples assim. O risco da atividade já é o bastante para gerar o dever de indenizar. Olha só como essa corrente funciona. A pessoa que foi prejudicada, ela processa o Estado diretamente, seja ele a União, o Estado ou o município. A base é essa responsabilidade objetiva que a gente falou. Se o Estado for condenado e tiver que pagar a indenização, só aí ele pode entrar com uma outra ação, dessa vez contra o agente público que causou o dano. Mas aí a regra do jogo muda. O Estado vai ter que provar que o servidor agiu com dolo ou culpa. Mas atenção máxima a um detalhe crucial. O tempo não para. A vítima tem um prazo, que geralmente é de 5 anos, para entrar com essa ação contra o Estado. Se esse tempo passar, o direito à indenização simplesmente prescreve. Acaba. O próprio Estado também tem como corrigir seus erros. Basicamente de 2 formas. Se um ato foi ilegal desde o começo, ele deve ser anulado. E o efeito é retroativo, é como se ele nunca tivesse existido. Agora, se o ato era legal, mas com o tempo se tornou inútil ou inconveniente, ele pode ser revogado. Só que aí o efeito é só daqui para frente. Então, vamos amarrar as pontas daquela história que nos guiou até aqui.
Mesmo sem a perícia conseguir dizer de qual arma partiu o tiro, a justiça pode entender que a operação policial, por si só, criou um risco enorme para a comunidade. O dano, a morte do menino, foi uma consequência direta dessa atividade de risco. Portanto, com base na responsabilidade objetiva, o Estado pode sim ser condenado a indenizar a família pela perda do João. A lei, então, oferece um caminho para a reparação financeira. Mas a questão que fica no ar é bem mais profunda, né? Uma indenização, por mais justa que seja, consegue mesmo compensar uma perda dessas? E mais importante ainda, será que esse sistema de responsabilização é o bastante para fazer o Estado agir com mais cuidado e evitar que tragédias como essa se repitam? É uma reflexão que continua.